Olá, bem-vindos à Rede Industrial. Eu me chamo André, sou consultor do Sigma PDCA e vou mostrar para vocês um pouco sobre essa ferramenta. Estamos abrindo aqui direto pelo atalho da área de trabalho, né? Já abrimos aqui a ferramenta Sigma Desktop, vamos entrar com usuário e senha. Com isso, já acessamos aqui nossa ferramenta Sigma Desktop, onde podemos acessar os módulos Plan, Do, o módulo Check e também o Action. Esses são os módulos do ciclo PDCA, metodologia na qual o Sigma tem fundamento. Para entrar na ferramenta Sigma Web é bem simples. Basta você entrar no seu link, depois coloca o seu banco de dados, coloca o seu usuário e senha e efetua o login. Aqui no Sigma Web conseguimos acessar nossas dashboards, também consultar, cadastrar, aprovar solicitações de serviço, ordens de serviço, realizar programações, por exemplo, também das preventivas. E na estrutura conseguimos realizar alguns pré-cadastros. Pegando uma máquina como exemplo, conseguimos acessar o QR Code. E a partir desse QR Code nós conseguimos ler com o nosso Sigma Android. Veremos a seguir. Para entrar no Sigma Android é bem simples, basta acessar o aplicativo, colocar o mesmo link de acesso ao Sigma Web e, em seguida, inserir seu usuário e senha, logo após selecionar seu banco de dados. Vamos colocar aqui o usuário e a senha e já podemos entrar. Esta aqui é a interface do Sigma Android. Já podemos abrir uma solicitação de serviço, por exemplo. O menu da solicitação de serviço é o mesmo cadastrado no Sigma Web. Vamos inserir aqui uma máquina, por exemplo, e as outras informações são puxadas automaticamente. Agora basta terminar de preencher, colocando, por exemplo, a descrição. Podemos selecionar também a data e a hora do equipamento disponível. Vamos colocar aqui a data do dia 22, em seguida a hora em que esse serviço foi iniciado. Podemos selecionar também o tipo da OS por aqui. E ainda podemos dizer se afeta a produção, se é retrabalho. Podemos também adicionar uma assinatura do solicitante. Vamos escolher um solicitante aqui e vamos em tempo real assinar essa solicitação de serviço. Confirmando, já podemos finalizar e salvar para abrir essa solicitação. Depois, o próprio PCM já pode aprovar ela por aqui mesmo, pelo Sigma Android. Em seguida, vamos ver a nova SS aberta. Aqui na consulta podemos ver todas, né? Todas as informações que ela contém. Podemos editar, aprovar, ver históricos e tudo mais. De forma análoga, para as ordens de serviço, também podemos fazer isso. Aqui estamos consultando as ordens de serviço abertas. Conseguimos ver para cada uma todos os detalhamentos e fazer algumas operações nela. Por exemplo, essa aqui tem etapas, podemos lançar as etapas e dar esse retorno. Voltando nela, ainda podemos fazer outras coisas, como lançamento de horas, lançamento de peças e muito mais. Vamos lançar horas aqui. Colocamos a descrição. Depois escolhemos qual é o funcionário que está lançando essas horas. E aí podemos colocar as outras informações, como data e o início e fim do lançamento. Tudo isso já está sendo contabilizado entre todas as plataformas, incluindo Sigma Web e Sigma Desktop. Mais para frente nós vamos ver essa rotina, esses exemplos, também nas outras plataformas. Aqui conseguimos ver o histórico de tudo que foi lançado, conseguimos lançar peças. E já conseguimos depois ver as peças lançadas. Vamos voltar agora ao menu e aqui podemos fazer outras operações, como cadastros, no caso cadastros básicos, que podem ser complementados depois no Sigma Desktop.
por exemplo, o cadastro de máquinas. Vamos ver uma como exemplo. Também conseguimos depois fazer checklists de nossas máquinas e equipamento. Por exemplo, vamos pegar esse CUR01 e podemos colocar as legendas aqui de retorno desse checklist. Tudo isso já vai automaticamente para o sistema. Caso esteja não conforme, nós programamos para que possa ser gerado uma OS para essa não conformidade. Vamos agora ler o QR Code daquela máquina que a gente acessou lá no Sigma Web, a injetora 01. Aqui no menu da máquina conseguimos consultar a sua ficha técnica, com todas as informações que cadastrarmos, suas programações, e aí para todos os tipos de programações, as pendências também. Inclusive já podemos pegar uma pendência dessas e iniciar trabalho nela, concluir, lançar horas, editar. Vamos iniciar serviço. Excelente, já estamos lançando horas. Se entrarmos de novo no menu ou em qualquer menu de OS, já nos será informado que estamos lançando horas, estamos trabalhando nessa OS. E aí podemos concluir, fazer o lançamento em tempo real também, colocando aí uma descrição, né, e inserindo outras informações pertinentes, né. Vamos calcular agora o tempo de máquina parada, né, já que estamos, por exemplo, finalizando o serviço. Então podemos selecionar aqui a data, a hora, calcular o tempo de máquina parada automaticamente em seguida, por exemplo, e aí podemos já salvar. Depois daqui, já podemos concluir essa OS e, na verdade, o serviço já foi finalizado. Também conseguimos abrir SS de forma direta aqui para essa máquina. Pode ser de forma simples ou pode ser de forma completa, preenchendo todo aquele cadastro que nós já vimos antes. De forma análoga, também podemos abrir uma OS. E aí temos a abertura simples e temos a abertura completa também preenchendo um cadastro de OS, colocando todas as informações que desejarmos. Lembrando que tudo isso já vai automático para o Sigma Desktop e para o Sigma Web. Conseguimos consultar o histórico da máquina para ver tudo que já foi realizado nela. Todas as OS concluídas, por exemplo. E ainda conseguimos editar as informações se necessário. É importante informar que todos os acessos e níveis e permissões que há no Sigma Android podem ser editados facilmente nos grupos de acesso lá pelo Sigma Web. Mais adiante veremos isso. Retornemos ao Sigma Desktop. Agora, vamos ver como funcionaria um fluxo de abertura de solicitação de serviço pelo Sigma. Basta clicar no botão SS e aí já podemos selecionar um setor, por exemplo. A partir daí, vamos selecionar nossa máquina, tag ou equipamento, colocar as informações que queremos, como sintoma, colocar nossa descrição. E aí podemos editar alguns campos, marcar se afeta ou não a produção, data e hora do equipamento disponível, e podemos salvar aqui nossa SS. Já foi gerado um código. Podemos ver. O próximo passo será aprovar essa SS, para que ela se torne uma ordem de serviço. Podemos então acessar o botão de aprovação de SS. A partir daí, consultamos, por exemplo, as SS pendentes e conseguimos fazer alterações conforme necessário nas informações dessa solicitação de serviço. Após fazermos as operações e alterações que queremos, podemos salvar. E, por fim, reprovar ou aprovar uma dessas solicitações, ou várias ao mesmo tempo, colocando prazo para término, com data e hora. E também colocando um detalhamento, exigências, por exemplo, que vão ser aplicadas quando ela se tornar uma OS. Então, estou selecionando normas, ferramentas, especialidades, peças que eu gostaria de incluir para essa ordem de serviço. Já gerou o número, eu consigo imprimir essa ordem de serviço já. E assim já consigo ver todas as informações da ordem de serviço. Tem local para lançamento de serviços,
Quaisquer informações que eu for incluindo, elas aparecem aqui. Já posso fechar esse campo. Há outra maneira de abrir uma ordem de serviço. Posso abrir diretamente pelo próprio botão. Aqui no menu da OS, basta dar um Enter e já será gerado um novo código de ordem de serviço. Da mesma forma que para solicitações de serviço, eu posso preencher conforme as informações necessárias. Posso colocar aqui meu ativo principal. Algumas outras informações serão buscadas automaticamente, caso o sistema já a reconheça. Tipo de OS podemos selecionar aqui também. Colocamos a descrição que queremos para a abertura dessa ordem de serviço. Também podemos colocar depois observações e qualquer detalhamento que quisermos. Podemos atribuir um sintoma, por exemplo. Também podemos selecionar um procedimento padrão, como um procedimento de segurança, por exemplo, de NR35, serviços padrão também que tenhamos cadastrado. E após editar todas as informações que queremos, podemos salvar para gerar a nossa nova ordem de serviço, sempre sendo atualizada, cada vez que alterarmos qualquer campo desse documento. Aqui, por exemplo, temos nosso serviço padrão, incluso na OS, procedimento padrão também. Agora podemos lançar horas. Essas horas podem ser lançadas aqui pelo botão de horas trabalhadas. Basta selecionar o código da OS e aí podemos ver as informações de hora lançada e lançar horas novas. Selecionamos um funcionário, adicionamos o dia que ele trabalhou, hora inicial, hora final, descrição do serviço executado também. E para cada lançamento podemos incluir. Podemos também lançar valores fixos. Por exemplo, se for a mão de obra de um terceiro, conseguimos lançar um valor. Esses valores já são contabilizados nos relatórios de custo, por exemplo. Basta incluir o lançamento. Também podemos fazer isso para equipes, montando aí equipes com funcionários. Ao invés de lançar hora um por um, podemos lançar para uma equipe inteira. O próximo passo seria concluir a OS. Basta clicar no botão Conclusão de OS. Selecione a OS que você está querendo concluir. Pode colocar uma descrição para ter o histórico, né? E preencher o botão Concluídas, marcar se for falha humana ou falha mecânica, calcular o tempo de máquina parada, avaliação de serviço e outras questões mais que desejar. No final, basta salvar e a ordem já será concluída. Também há outras informações que podemos colocar aqui numa conclusão de OS. Por exemplo, podemos colocar intervenções, colocando o defeito e a causa e a solução, uma vez que o sintoma já foi cadastrado. Também podemos fazer lançamento de peças direto pela própria conclusão de OS. Basta clicar Enter e já está na tela de saída de peças. Pode colocar quem foi o funcionário que retirou a peça, quais são as peças que estão sendo retiradas para aquela ordem de serviço, qual a quantidade. E assim, é fácil fazer uma saída de peças direto pela própria ordem de serviço. Novo lote gerado, 395. Perfeito.
No caso aqui, estamos calculando novamente tempo de máquina parada. Essa a programação, então era uma preventiva. A próxima já foi reprogramada. Podemos fazer esse fluxo também no Sigma Web. Mostrando aqui no Sigma Web, podemos cadastrar uma solicitação de serviço nova. Por exemplo, vamos selecionar uma máquina. As informações demais já foram carregadas. Podemos colocar a descrição dessa SS. E todas as informações que desejarmos, como sintoma, hora do equipamento disponível, data, observações. Quem é o solicitante, se há prioridades, se afeta a produção ou não. E assim podemos já abrir a nossa solicitação de serviço. Aí podemos consultá-la. Se formos PCM, podemos aprovar essa solicitação de serviço. E aí ela já aparece lá como ordem de serviço para que possamos trabalhar. Sendo mantenedor, podemos já iniciar serviço, por exemplo, ou podemos descer na tela e fazer lançamentos de horas, colocando o funcionário, o dia, a descrição do lançamento, o que foi realizado nesse serviço, horário de início e horário de fim, da mesma maneira que fazemos lá no Sigma Desktop. Basta lançar e esse lançamento já será incluso no próprio histórico da OS. Já é possível ver esse histórico quando acessamos essa OS aqui mesmo no Sigma Web. Caso queiramos lançar hora em tempo real também, podemos iniciar trabalho e assim o sistema reconhece que já estamos trabalhando em tempo real nessa OS. Ao confirmar, ele finaliza o serviço. Podemos confirmar o lançamento colocando a descrição. E o próximo passo seria concluir essa OS aqui também pelo Sigma Web. Basta selecionar a OS em questão. Já mostrou ali o último lançamento de hora e podemos marcar o botão concluir, colocando ali a data de conclusão. Dá para calcular automaticamente o tempo de máquina parada, ali ele vai calcular 15 minutos. Nesse caso, vamos concluir a OS. E essas informações elas já foram passadas para o Sigma Desktop também. Afinal de contas, todas as 3 plataformas, Sigma Desktop, Sigma Web e Sigma Android, estão sincronizadas o tempo todo. Então, se buscarmos aqui, por exemplo, o número da OS que acabamos de concluir, ela já aparece aqui no nosso Sigma Desktop concluída, e aqueles lançamentos que fizemos no Sigma Web já aparecem aqui também no nosso Sigma Desktop, incluindo o tempo de máquina parada. Caso quiséssemos fazer um lançamento de peças, sem ser pela conclusão de OS, podemos simplesmente usar o botão Saída de peças no módulo Plan, pilar de estoque. Basta dar um Enter e conseguimos já colocar um código de OS para essa saída. Esse vínculo já é reconhecido automaticamente pelo sistema. Mais uma vez, vinculando aí a questão de custos para quando formos tirar nossos gráficos e relatórios. Então, o Sigma ele é bem versátil. Dá para fazer as operações de maneiras diferentes. Dá para configurar os menus e as possibilidades conforme desejarmos. Se observarmos, por exemplo, aquela saída de peças que acabamos de fazer, podemos buscar o código da OS e veremos na informação do próprio cadastro de OS que temos ali peças lançadas. As horas que lançamos também aparecem aqui.
Vamos agora no nosso módulo Check, onde podemos tirar alguns gráficos, relatórios e ver nossos KPIs. Um KPI bem comum é o MTBF. Basta selecionar o botão, colocar o mês inicial e mês final, selecionar para qual máquina queremos ver o MTBF nesse período e clicar no botão Gráfico. Já temos aqui o MTBF mês a mês. Também conseguimos ver esses valores em um gráfico. E a fórmula que ele usa para calcular. Também temos o botão Ranking, que é um botão bem útil quando queremos comparar, por exemplo, setores, máquinas, de acordo com os 5 principais indicadores e ainda quantidade de OS concluídas e OS programadas. Podemos selecionar para quais máquinas queremos, ou se quisermos selecionar todas. Selecionar também o período. Escolher um indicador para ranquear. E basta pesquisar. Já temos aqui o nosso ranking de máquinas conforme MTBF, por exemplo. Podemos imprimir também, exportar para Excel, PDF, enviar por e-mail. Isso torna uma maneira bem fácil de visualizar nossos KPIs. Também temos vários gráficos de indicadores. Basta selecionar aqui o nosso indicador, né? A fórmula já aparece para a gente. E assim conseguimos rapidamente alternar entre indicadores e verificar os resultados, filtrando para uma máquina específica, por exemplo, colocando períodos diferentes e vendo exatamente como eles estão sendo calculados. Afinal de contas, para cada um vai aparecer sua específica fórmula. Então temos aqui custo total de OS programadas, absenteísmo, e muitos outros indicadores. Custo do pessoal da manutenção também. E mostrando um pouco agora dos nossos gráficos. Os gráficos relatórios do Sigma são bem simples de manusear. Podemos selecionar os filtros que quisermos, por exemplo, código de OS, colocar a restrição se essa situação da OS está pendente ou concluída ou para todas, o tipo de gráfico, a ordenação, como queremos visualizar e assim montando nossos gráficos conforme desejarmos. Por exemplo, podemos pegar uma máquina específica, restringir agora para que mostre apenas resultados dessas máquinas. Vamos visualizar então os sintomas da máquina que foram apresentados naquele período. Temos aqui o código dos sintomas, podemos saber qual sintoma é referente a cada código. Podemos imprimir também esses gráficos. Um pouco dos relatórios agora. Vamos pegar um relatório de máquina parada. Aplicar um filtro de máquina, por exemplo. Botar a nossa ordenação por máquina, código de OS e área executante, por exemplo. Podemos pegar um período, pesquisar e imprimir. Lembrando que muitos desses relatórios também podemos exportar para Excel. Aqui já nos mostra as informações que desejamos, né? Tempo de máquina parada, conforme a ordenação que selecionamos. Pegando um outro exemplo agora, um relatório descritivo, vai trazer aí várias informações de OS. Então podemos pegar aqui para um tipo específico de OS, por exemplo, vamos pegar o tipo 1, seria a nossa OS corretiva.
Vamos selecionar um período, no caso o ano de 2023 ou a partir do mês 6, por exemplo. Podemos pesquisar e aí podemos marcar quais são as opções que queremos que apareça quando imprimirmos esse relatório. Então podemos selecionar aqui no campo ao lado todos os parâmetros que desejamos ver. Vamos pegar aqui o nome do funcionário. Já podemos imprimir. E todas aquelas informações que colocarmos, se tiverem sido devidamente preenchidas, vão aparecer aqui para a gente nos nossos relatórios. Temos muitos outros relatórios e gráficos bem úteis, por exemplo, aqui na mantenabilidade, o relatório de índices de horas. É um relatório bem completo que nos mostra os índices de horas dos nossos funcionários no período que desejamos ver. Então, temos aqui, por exemplo, o total de horas disponíveis para cada um, as horas extras trabalhadas, as horas trabalhadas dentro das horas disponíveis, horas faturadas, índice de aplicação, eficiência e produtividade. Também temos aqui a parte de custos. Podemos, por exemplo, tirar um gráfico de custos. Da mesma forma, selecionamos nossos filtros. Vamos ver por setor dessa vez. Vamos ver os custos totais com ordens de serviço concluídas para os nossos setores no período do ano de 2023. Podemos selecionar a nossa ordenação, visualizar, por exemplo, por setor também. E já conseguimos tirar nosso gráfico. Podemos mudar também o tipo de gráfico, caso fique melhor a visualização. Podemos alterar nossos marcadores para ver, por exemplo, apenas os custos com mão de obra agora. Ou, de repente, apenas os custos com peças e compras. E eu espero que com esse vídeo tenha sido exemplificado o quão fácil e completa é a ferramenta Sigma PDCA. Agradecemos a atenção e esperamos vê-lo conosco.